Hernandes Dias Lopes. Restauração sim, explicação nem sempre. Introdução. Jó capítulo 1, versículos do 6 ao 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó 42, 10, 12 e 13. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 juntas, 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Restauração, sim. Explicação, nem sempre. Trata-se de uma verdade soleníssima. Deus não nos prometeu explicações, Ele nos deu promessas. Muitas vezes teremos perguntas não respondidas, questões graves, que ficarão sem respostas ao longo da vida. Muitas vezes o silêncio de Deus nos incomodará mais do que o próprio sofrimento. Muitas vezes as nossas orações são indefesas ou são indeferidas ou não respondidas conforme gostaríamos. Isso pode nos afligir, pelo menos durante algum tempo, mais que a dor que lateja em nosso peito. O livro de Jó atesta esse fato. Jó enfrenta um drama pessoal em 5 áreas absolutamente vitais da vida. Em qualquer dessas áreas, uma vez atingida, é como um pilar abalado que mexe com toda a estrutura da nossa vida. Que áreas são estas? A vida financeira, os filhos, a saúde, o casamento e as amizades. Capítulo 1. O drama financeiro. A saga de Jó começa quando Satanás surge em uma reunião entre Deus e seus filhos. Deus lhe pergunta: de onde vens? E ele responde: venho de rodear pela terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus então começa a falar de Jó como um homem sem igual na terra, homem íntegro, reto e temente, e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Satanás põe em dúvida a lealdade de Jó, descrevendo o quanto Deus havia acumulado sua vida de bênçãos. Jó é um homem reconhecido, famoso, rico, amado, de família numerosa. Desse jeito, qualquer um teme a Deus. Esta era a argumentação de Satanás. A tese de Satanás é que não existe adorador sincero. Todos cultuam a Deus por algum interesse. Sua tese poderia ser formulada assim: os seres humanos se aproximam de Deus.
não por quem Deus é, mas por aquilo que Deus dá. Satanás quer crer que, quando o homem busca a Deus, o seu objetivo não é o Senhor, mas a satisfação e o bem-estar humanos. O centro nevrálgico de tudo não seria, portanto, Deus, mas o homem. Em outras palavras, Satanás não acusa propriamente Jó, mas o próprio Deus, ao insinuar que o poder divino seria utilizado para aliciar a compra e comprar adoradores. Deus então resolve permitir que Satanás prove a Jó. Não se trata de provar algo para Satanás que não merece nenhum tipo de explicação. Então, por que Deus permite que Satanás toque em Jó? Em outras palavras, por que Deus permite que um justo passe por lutas, vales profundos, angústias assoladoras, vales terríveis, dor do luto, crise financeira, abalo no casamento, decepção nas amizades? Ele permite essas coisas não só para que, através do sofrimento do justo, muitos possam ser consolados, mas também para provar a existência daqueles que amam verdadeiramente a Deus, mais do que o dinheiro, a família e a saúde. O leitor conhece a história. Diz a Bíblia que Jó era um negociante mais bem-sucedido da região. Como um rico fazendeiro, possuía uma abundância de gado, terras e servos. Era um grande empreendedor, um homem mais rico do Oriente, um mega empresário rural. Na sanha de atacar Jó e pilhar seus bens, Satanás usa homens, os sabeus e os caldeus, para roubarem os grandes rebanhos de Jó. Em seguida, Satanás usa o fogo para queimar as ovelhas e o gado de Jó. Como que num passe de mágica, Jó perde tudo, vai à falência, decreta bancarrota, fica na lona. Com a rapidez de um meteoro, Jó cai do ápice da pirâmide social para o vale mais profundo da pobreza. Todas as luzes da sua riqueza se apagaram. Todas as glórias de sua elevada posição econômica viraram cinza. Está pobre, completamente pobre, aquele que fora o homem mais rico do Oriente. Familiar. Como se não bastasse essa tragédia financeira, diz a Bíblia que num dia em que os 10 filhos de Jó celebravam a festa na casa do primogênito, a casa desaba em um fatídico terremoto e todos os 10 filhos morreram em um único acidente. Jó havia sido um pai exemplar. Ele havia criado seus filhos unidos e tementes a Deus. Ele orava pelos filhos e fazia sacrifícios por eles continuamente. Sabemos que uma família rica cujos membros são unidos é algo somente possível pela graça e obra da salvação de Deus, pois o dinheiro é um poderoso fator de divisão. Aqueles filhos não eram unidos por acaso. Aquele pai íntegro, reto, temente a Deus, homem que se desviava do mal, investiu na formação espiritual de seus filhos, orava todas as madrugadas por eles, santificava-os, preocupado em que esses meninos pudessem pecar contra Deus. Jó era um pai preocupado com a glória, o nome e a honra de Deus. É esse homem piedoso que perde os filhos. Difícil imaginar a dor de um pai que enterra todos os seus 10 filhos em um único dia. Ele reage. Como ele volta para casa? Como ele encara a vida? Como ele penetra nos corredores compridos do futuro? Diz a Bíblia que Jó rasga sua roupa, raspa a cabeça, prostra-se no pó e glorifica a Deus, exclamando: O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Físico. Na segunda reunião, em que os filhos de Deus estavam presentes, ressurge Satanás e Deus pergunta:
de onde vens? E ele respondeu: venho de rodear a terra e passear por ela. Jó, capítulo 2, versículo 2. Deus então se põe a falar sobre Jó, confirmando-o como servo fiel. Ele conserva a sua integridade, embora insistas contra ele para consumi-lo, sem causa. Jó 2:3. Satanás põe novamente em dúvida a lealdade de Jó, retrucando: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Jó 2:4. Satanás estava insinuando que nenhum homem pode amar a Deus mais do que a própria pele. Em outras palavras, ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Satanás estava dizendo que todo homem tem um preço. Tendo o seu corpo atingido por males, ele perde a integridade, a devoção, as alianças, os compromissos. Deus então permite que Satanás fira o corpo de Jó e atinge sua saúde, impedindo-o, porém, de tirar a vida de Jó. Conhecemos a história. Jó foi alvejado pelas setas envenenadas de Satanás. Empolcaram feridas em seu corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Bolhas cheias de pus se formavam por todo o seu corpo. Pele se tornou necrosada e podre. Não havia tratamento para aliviar-lhe a dor, nem solução para sua grave enfermidade. Diz a Bíblia que Jó, agora falido, sem filhos, entra num processo de tamanha angústia que, ao ter a sua pele necrosada, é lançado na escoadouro de lixo da cidade. Ali, em total desalento, começa a raspar as suas feridas com cacos de telha. Vão se formando outras bolhas de pus. Diz a Bíblia que Jó começa a morder essas bolhas de pus para tentar aliviar a dor. Seu corpo tornou-se encarquilhado, macérrimo, seu hálito intolerável, seu cheiro insuportável. As pessoas passavam por ele e praguejavam, cuspiam nele, meneavam a cabeça. Esse homem se vê no fundo do poço por 16 vezes, ergueu os céus seu grito de dor, fazendo a perturbadora pergunta: por quê? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que o Senhor me deixou nascer? Por que eu não morri de fome quando era criança? Por que o Senhor não tira minha vida de uma vez? Sua dor era tão intensa que Jó desejou ardentemente a morte, mas a morte fugiu dele. O sofrimento de Jó pode ser analisado por dois aspectos principais. Primeiro, o sofrimento físico. Ele ficou coberto de tumores malignos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó, capítulo 2, versículo 7 e 8. Sua dor era imensa. Ele não conseguia dormir por causa da dor lancinante. Jó, capítulo 2, versículo 24. Não conseguia parar de chorar. Jó 3:24. Não tinha nenhum alívio do seu sofrimento. Jó, capítulo 3, versículo 26. Suas noites eram longas e cheias de aflição. Jó, capítulo 7, versículo 3 e 4. Sua pele ficou cheia de feridas e pus. Jó, capítulo 7, versículo 5. Suas dores o apavoravam. Jó, capítulo 9, versículo 27 e 28. Seu corpo apodrecia como uma roupa comida de traça. Jó, capítulo 3, versículo 28. Encarquilhado e macérrimo. Jó, capítulo 16, versículo 8. Seus ossos se deslocaram. Sua dor não tinha pausa. Jó 30, 17. Sua pele escureceu e começou a descamar. Seus ossos queimavam de febre. Jó 30, versículo 30. Emocional. Tendo visto o sofrimento físico de Jó, veremos agora seu sofrimento emocional. Ele ficou angustiado e amargurado. Jó 7:11.
À noite, seus sonhos e visões só lhes traziam mais terror. Jó 7,14. Ele chegou a ficar cansado de ver. Jó 10,1. Seu rosto afogueou de tanto chorar. Jó 16,16. Estava cercado de pessoas que o provocavam. Jó 17,2. Sua desventura foi proclamada em todo o mundo. Jó 17,6. As pessoas cuspiam em seu rosto. Jó 17,6, 30,10. Seus sonhos e esperanças malograram. Jó 17,11. Os irmãos e conhecidos fugiram dele na sua dor. Jó 19,13. Os parentes o desampararam. Jó 19,14. As pessoas que receberam sua ajuda no passado agora o tratavam com desprezo. Jó 19,15. O mau hálito e o mau cheiro que exalavam do seu corpo expulsaram a esposa e os irmãos de perto dele. Jó 19,17. Até as crianças o desprezavam e dele zombavam. Jó 19,18. Todos os seus amigos íntimos o abandonaram. Jó 19,19. Sua honra e felicidade foram arrancadas. Jó 30,15. Tudo de bom que ele desejou aconteceu o contrário. Jó 30, 26, 27. No casamento, as perdas de Jó não foram apenas físicas e emocionais. Ele perdeu também o apoio de sua mulher depois de perder os bens, os filhos e a saúde. Jó perde algo absolutamente importante na vida, seu casamento. Sua esposa o contempla naquele desespero e não consegue entender o que está acontecendo. Estava acostumada com a riqueza, com a saúde, com os filhos e não compreende como Jó continua adorando a Deus mesmo em meio à tragédia. Ela profere essas palavras terríveis: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2,9. Jó responde afirmando que suas palavras são próprias de uma pessoa que está fora do juízo. Sua argumentação é: se recebemos o bem de Deus, porque não receberíamos também o mal? Jó 2,10. Capítulo 2. Os amigos. Depois de perder os bens, os filhos, a saúde e o apoio da mulher, Jó também recebe palavras amargas de 3 grandes amigos que chegam de longe para lhe consolar. No início, quedam-se uma semana inteira calados, assentados no chão com o arruinado patriarca, sem abrir a boca. Tamanha a dor daquele homem. Porém, de repente, começam a indagar sobre todos aqueles acontecimentos. Trata-se de um questionamento vital. Por que sofre o justo? Certamente todos nós já nos indagamos acerca das injustiças dos fatos. Por que passamos por lutas inglórias? Olhamos com tristeza para o vizinho ímpio que parece ter uma vida muito melhor que a nossa e perguntamos: por que aquela pessoa que nunca botou o pé numa igreja, nunca abriu uma Bíblia, nunca fez uma oração sequer na vida, leva uma vida mais calma e serena que a minha? Por que aqueles que zombam e escarnecem de Deus jamais tiveram acidentes de percurso e nunca enfrentaram tempestades na vida? Os 3 amigos de Jó pensaram: deve haver uma causa para tudo isso.
crendo ser inaceitável que um justo sofra sem causa justa, tornaram-se consoladores molestos e começaram a assacar contra Jó pesadas e levianas acusações. Atribuíram a Jó a culpa real pelo sofrimento, usaram contra Jó torpedos mortíferos e munições de grosso calibre. Insinuaram que Jó era um homem avarento, impuro, injusto, adúltero e ladrão. Chegaram a ponto de acusar Jó de louco. No entanto, a Bíblia diz que Jó era os olhos dos cegos, as pernas do aleijado, o auxílio do órfão e da viúva. Porém, sem as evidências das provas, mantinham contra Jó suas falsas acusações. Muitas vezes na vida, estamos na mesma situação de Jó. Enfrentamos baixas na vida financeira, verdadeiros terremotos abalam as estruturas da nossa vida financeira e é uma perda súbita, um prejuízo radical, uma falência inesperada, um desemprego repentino. Muitas vezes você vê seus filhos sendo atingidos com fúria pelas setas venenosas do maligno. É o distanciamento de Deus e o mundo que os arrasta como numa enxurrada. São os prazeres deste mundo que os seduzem e os aprisionam no mundo de ilusões. É a enfermidade cruel, amarga e implacável que entra em seu corpo. É o esvaziamento da esperança. É o desespero de saber que os recursos da medicina chegaram ao fim e sua enfermidade não recua. Muitos enfrentam ainda a tristeza de um casamento ferido, doente e sem romantismo. Nesse torvelinho de dor, você se sente só, desamparado, trajado, resolvendo-se nas cinzas da solidão. E ainda, para amargar mais seu sofrimento, em vez de bálsamo de uma palavra amiga e consoladora, os que se diziam amigos arvoraram contra você as mais pesadas censuras, os mais implacáveis libelos, as mais duras críticas e acusações. O que fazer nessas horas? Capítulo 3. A queixa. No fundo do poço, no fim da linha, já começa um processo de busca de explicações. É natural querermos explicações. Jó se dirige a Deus perguntando por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que tantas perdas com tamanha intensidade? É porque a minha dor não cessa. Jó lamenta a ausência de respostas e, como vimos, chega a desejar morrer ou nunca ter nascido. Às vezes, o que mais dói não é o sofrimento, mas sim não sabermos por que estamos sofrendo. Sabemos que a pergunta certa não é por quê, mas para quê? Ou seja, qual o propósito de Deus em tudo o que nos sobrevém? No entanto, mesmo assim, em meio às profundas dores, não podemos deixar de buscar respostas. E o que faz Jó? Erguendo os céus. O que faz Jó? Erguendo aos céus 34 vezes a sua queixa contra Deus. De um modo nada leve. Ele se sente entrincheirado por Deus. Jó 3:23 diz que foi atingido pelas flechas venenosas de Deus. Jó 6:4 chama Deus de espreitador dos homens. Jó 7:19-21 acusa Deus de ser insensível à sua oração e à sua dor. Jó 9:16-18 queixa-se de silêncio de Deus diante da sua terrível angústia. Jó 10:2 queixa-se também de ser oprimido sem causa. Jó 10:3-9 de não ser perdoado. Jó 10:14 acusa Deus de precipitar contra ele
males sem fim, Jó 10:17, e de não lhe ter permitido morrer no ventre de sua mãe, só para deixá-lo sem alento, Jó 10:18-22. No seu desespero, chega a dizer que os que provocam a Deus que estão seguros, e que os tiranos que gozam a paz, mas o justo e o reto servem de escárnio para os seus amigos. Jó 12:14-6. Acusa Deus de estar irado incessantemente contra ele, Jó 14:13. E de ter destruído toda a sua família, Jó 16:7. Atribui a Deus a sua magreza, Jó 16:8. Sente-se despedaçado por ele, Jó 16:9. E diz ainda que Deus o entregou nas mãos dos ímpios, Jó 16:10-11. Levanta a sua queixa de que Deus o agarrou pelo pescoço, tirou a sua paz e o crivou de flechas, Jó 16:12-13. Afastou dele sua família e jogou contra ele os seus irmãos, parentes e criados, Jó 19:13-16. Jó derrama sua lamentação contra Deus ao ver a prosperidade e a paz dos perversos, sem que Deus os castigue, enquanto ele próprio afligido, Jó 21:4-15. Ao mesmo tempo, declara que Deus tirou o seu direito e amargurou a sua alma, Jó 27:2. Acusa Deus de não guardá-lo mais, não guiá-lo, não ser mais seu amigo, sem estar mais ao seu lado, como nos tempos de outrora, Jó 29:2-6. Jó acusa Deus de ter afrouxado a corda do seu arco, Jó 30:11, e de ter jogado na lama, Jó 30:19. Jó finalmente acusa Deus de não se apresentar para responder às suas queixas, Jó 31:35. As queixas de Jó podem ser colocadas em outras palavras: Deus me encurralou, Ele não me deu saída, Deus me atingiu com flechas venenosas, já não durmo, minha carne está podre e os vermes andam por meu corpo. Se meus olhos estão vermelhos e meu rosto empapuçado de lágrimas, as pessoas passam e cospem em mim, praguejando e blasfemando. As pessoas que eu ajudei ao longo da minha vida se voltaram contra mim, e até a minha família está contra mim. Não há uma voz sequer em minha defesa, e o Senhor está em silêncio. É quase uma acusação. Jó se vê afligido sem causa e quer saber onde está seu erro. Na sua angústia, clama: Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Jó 16:7. Chega a ponto de dizer que Deus o agarrou pelo pescoço como um boneco de pano e o despedaçou. Ele está se queixando de Deus, procurando explicações, e o que me impressiona diante de tantos dilemas e tantas dores é que a reação de Deus foi manter-se calado. Não podemos deixar de nos colocar no lugar de Jó, lembrando noites muito longas, sofridas, em que buscamos respostas, encontrando também apenas o pesado silêncio do céu. Capítulo 4. A resposta de Deus. No entanto, quando Deus começa a falar, diz a Bíblia que, em vez de responder as perguntas e queixas de Jó, Deus inverte os papéis e se põe a inquirir e perguntar a Jó, como quem diz: Jó, onde estava enquanto eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava enquanto eu espalhava as estrelas no firmamento e chamava cada uma delas pelo nome? Onde você estava enquanto eu cercava as águas dos mares para que elas não
invadissem a terra, em vez de responder, Deus se revela. E se revela como? Em seu poder, ele em sua grandeza e majestade. Não fornece explicações para os questionamentos de Jó, mas lhe revela uma verdade. Ele está no controle e sabe o que está fazendo. Tal verdade é valiosa e assaz consoladora. Quando você não puder explicar o que Deus está fazendo em sua vida, poderá compreender que Deus é soberano e mantém com ele as rédeas de sua vida. Ele saberá levá-lo a algo maior e melhor. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Jamais padecemos sem propósito. E diante de tão pujante revelação, Jó percebe enfim o poder de Deus. Compreende que não há crise que Deus não possa reverter. Ao ser restaurado milagrosamente, Jó ergue sua voz para declarar: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42:2. Nosso Deus é onipotente e soberano. Que verdade sublime! Em vez de acaso, coincidência ou determinismo, existe a maravilhosa providência divina. Satanás tem ação limitada em todos os sentidos. Só pode ir até aonde Deus permite. O que prevalece é o propósito de Deus. Jó também percebe algo muito importante. Seu conhecimento de Deus precisava ser expandido. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos se veem. Jó 42:5. O sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, em que Deus ensina aos seus filhos as mais profundas lições da vida. Ao nos permitir sofrer, Deus nos está ministrando um curso avançado de aprendizado na vida, aquele que nunca antes tinha discernido. Passamos a compreender, passamos a conhecer melhor a Deus e nós mesmos. Considerações finais. Ao ler atentamente o livro de Jó, descobre-se que todos os seus personagens estavam equivocados em as suas conclusões. Satanás pensou que Jó servia a Deus insinceramente, amando mais o dinheiro, a família e a si mesmo do que a Deus. E Jó, sem saber, foi constituído advogado de Deus para provar que, na verdade, é possível um homem amar mais a Deus que o dinheiro, a família e a si mesmo. A mulher de Jó julgou que, por ter permitido o sofrimento do justo, Deus não era digno de ser adorado. No entanto, precisamos entender que o justo não vive em uma redoma de vidro, protegido das intempéries da vida. O justo passa por lutas como qualquer um, porém é guardado por Deus e, findo seu sofrimento, encontra-se mais perto do Altíssimo e mais fortalecido na fé. Os amigos de Jó criam que, se Jó estava sofrendo, não podia ser um homem justo. Necessariamente, deveria ser um adúltero, ladrão, louco. Mas Deus atesta a idoneidade de Jó. Satanás duvida de Jó. Os amigos acusam Jó. Contudo, Deus reafirma a integridade de Jó. Deus havia constituído Jó como seu advogado na terra, mas Deus era seu supremo advogado no céu. Mesmo com todos os predicados descritos pelo próprio Deus, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal, Jó sofreu, e sofreu sem explicações. Jó também estava equivocado ao ver-se esmagado, cravejado de flechas por Deus, como um boneco de pano. Ao final do livro, Jó, Deus o restaura, mas não lhe dá nenhuma explicação. O livro de Jó termina e ninguém no enredo fica sabendo por que Jó sofreu. Será que chegaremos ao céu com uma lista de perguntas? Na minha pequena visão, creio que não. O céu é autoexplicativo. Nossas perguntas não terão sentido lá. Nossos olhos serão abertos de tal maneira que toda indagação será respondida à sua plenitude. Veremos Deus face a face e seremos conhecidos por completo. Assim, Deus não necessariamente nos promete explicações, mas sim restauração,
como Deus restaurou Jó, a perda dos bens, dos filhos, da saúde e ter afligido sobremodo o patriarca Jó, como se isso não bastasse. Jó ainda suportou dor de ver sua mulher se insurgindo contra Deus e os seus amigos se insurgindo contra ele. No epicentro de sua crise, no torvelinho de sua dor mais aguda, Deus insta Jó a parar de se concentrar em seus problemas, em suas dores, ordenando-lhe a se levantar para interceder pelos seus acusadores. Jesus disse que não podemos orar por alguém sem antes perdoar. Mateus 11:25. A última gota de pus que Jó tinha de espremer de suas feridas era do ressentimento por aqueles que o acusavam sem causa. E de acordo com a Bíblia, no momento em que Jó começou a interceder pelos seus amigos, Deus restaurou sua sorte. O que isso nos diz? Ponha seu foco nas outras pessoas, não em você. Levante-se, não como quem se queixa ou acusa. Levante-se como um intercessor. Deixe-me ilustrar isso. Você se lembra de Ana, mulher de Eucana? Diz a Bíblia que ela não podia ter filhos. Todo ano ela subia à casa de Deus em Siló, magoada porque Penina, sua rival, a provocava, irritava por causa da sua esterilidade. Na última vez em que Ana compareceu à casa de Deus, ela resolveu derramar sua alma diante do Senhor e fazer algo inédito. Fez um voto prometendo que, se recebesse de Deus um filho, ela o entregaria de volta a ele. Ali Deus curou Ana de sua esterilidade. No momento em que Ana tirou os olhos de si mesma e colocou os olhos em seu filho como dádiva de Deus, como oferta para ele, ela foi curada. Da mesma forma, no momento em que Jó se ergueu como intercessor, Deus restaurou sua sorte, desenvolvendo-lhe tudo em dobro. Seus bens foram duplicados. Tornou-se pai de mais de 10 filhos. Seu casamento foi refeito. O silêncio da Bíblia sobre a esposa de Jó dá a entender que os seus filhos são com a mesma mulher, cujo coração parece ter sido curado por Deus. E Jó vive mais 140 anos, certamente cheio de saúde, podendo ver os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Jó 42:16. Ninguém ora por alguém sem ser também curado. Quando você tira os olhos de você mesmo para olhar para Deus e para o próximo, Deus restaura a sua sorte. Viktor Frankl, pai da loboterapia, preso num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, disse que o que salvou na tortura e maus tratos daquele lugar de horror foi focar sua atenção nos outros e não em si mesmo. Ao lutar pela sobrevivência dos outros, salvou a própria vida. O que eu acho magnífico é que os animais que Jó recebe de Deus são todos em dobro. Se ele tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000. Se tinha 3.000 camelos, passou a ter 6.000. Se tinha 500 juntas de bois, passou a ter 1.000. Se tinha 500 jumentas, passou a ter 1.000. No entanto, tinha 10 filhos e Deus lhe deu apenas mais 10. Porque não em dobro, como as outras coisas, porque uma simples razão, a perda de um filho não é como a perda de uma ovelha. Jó só recebeu mais 10 filhos porque já tinha 10 filhos no céu. E agora tem mais 10 filhos na terra. Deus restaurou completamente a Jó. O que podemos depreender disto tudo? Guardemos várias lições em que a história de Jó nos ensina. Em primeiro lugar,
Quando Deus permite que Satanás insurja contra a sua vida, é para colocar você ainda mais perto de Deus. Satanás não destruiu Jó, mas o tornou mais próximo de Deus, porque o Senhor é quem estava o tempo todo no controle. Além disso, não há prova que não seja humana, não há sofrimento que não tenha um propósito específico na nossa vida. A soberania de Deus trabalha para o nosso bem, em nosso favor, inclusive no sofrimento do justo. Toda tribulação é útil para consolar os outros que estiverem passando pelos mesmos problemas. Jó sofreu também para que fosse aberta uma maravilhosa fonte de consolo para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Jó sofreu para que você, leitor, pudesse ser abençoado, encorajado e confortado pelo Espírito de Deus ainda hoje. Portanto, quando você passar por um problema e não vislumbrar explicações, entenda uma coisa: Deus promete restauração, mas explicação nem sempre. Deus promete estar com você, mas jamais desampará-lo. Ele promete tomar você em seus braços e restaurá-lo. Quando Deus faz tudo de novo, o segundo estado se torna melhor do que o primeiro, produzindo maior proximidade, mais disposição para se humilhar debaixo da sua graça, mais prontidão em servir, mais intimidade com o Senhor. Precisamos agradecer a Deus pela história de Jó, ex-patriarca da fé, que foi um dos patronos da paciência, um verdadeiro monumento da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Jó, por esta história tecida com tanta dor, mas que emerge das cinzas para se colocar diante de nós ainda hoje como um estandarte vivo da restauração promovida pela mão providente soberana de Deus. Depois de observar a história de Jó e aprender com ele, deixamos algumas lições práticas e oportunas. Em primeiro lugar, as crises podem chegar inesperadamente. Não havia qualquer prenúncio da tempestade da vida de Jó, e de repente a tragédia desabou sobre a sua cabeça e sobre a sua família. A crise não manda telegrama avisando a sua chegada. Muitas vezes ela nos colhe de surpresa. Em segundo lugar, Satanás está sempre nos espreitando em busca de uma oportunidade para nos atacar. Satanás não é uma lenda, um mito. Ele é um anjo caído, um ser maligno, perverso, mau. Ele é assassino, ladrão, mentiroso, destruidor. Ele não dorme, não descansa, não tira férias. Ele está rugindo ao nosso derredor como um leão em que busca alguém para devorar. Devemos estar alertas, usando toda a armadura do Senhor e revestindo-nos com o seu poder. Em terceiro lugar, a ação de Satanás é limitada por Deus. Satanás é um anjo caído e não um Deus caído. Seu poder é limitado, ele só pode agir quando Deus permite. Satanás estará sempre debaixo do cabresto de Deus, sob a autoridade de Deus. Ele não pode ir além daquilo que Deus lhe permite. Em quarto lugar, Deus é poderoso para transformar suas tragédias em bênçãos. A última palavra de Deus, a última palavra é de Deus. A vitória é do Senhor. Quem está com o Senhor é mais do que vencedor. O sofrimento de Jó não serviu para provar nada a Deus nem a Satanás, mas serviu para provar que os filhos de Deus são sempre vencedores. Não pense nos perigos da jornada, você sempre chegará salvo e seguro. Deus não lhe promete ausência de luta, mas certeza de vitória. Deus não lhe promete caminhada fácil, mas chegada certa. Deus não lhe promete explicações, mas restauração.